Meu amigo Paulo Briguet, quero perguntar a você também, acho que tivemos vários assuntos já no decorrer dessa manhã. Obviamente, o 8 de janeiro se faz presente até por conta de tudo que aconteceu no julgamento, nessa denúncia aceita pelo Supremo Tribunal Federal na primeira turma, que a gente relembra aqui, é presidida pelo Cristiano Zanin, mas relatada pelo Alexandre de Moraes. Tem Flávio Dino, tem Carmen Lúcia, tem também Luiz Fux divergindo. Como é que você viu toda essa situação ontem em relação ao Felipe Martins e aos outros 5 envolvidos nesse chamado Núcleo 2? Bom dia, Paulo Briguet, meu amigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, audiência do Café. Primeiro, você me coloca numa situação meio difícil, Guilherme, porque falar da crise... Probleminha com o Briguet, não foi nada com o Vaticano, viu? Foi só uma brincadeira. Isso. Em relação a ele ser Papa. Retornou, Briguet? Se você retornar, prioridade é sua. Opa! Já voltei. Tô aqui. Beleza. Guilherme, eu disse que você me coloca numa situação difícil, porque falar depois da crise da Anne é meio difícil, né? É difícil falar alguma coisa depois delas. Guilherme, eu estava relendo ontem umas crônicas do Nelson Rodrigues, do genial Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues tinha um conceito importante, que era o conceito do óbvio ululante. Então, às vezes, é preciso dizer o óbvio ululante, aquele óbvio que grita nos nossos ouvidos, aquele óbvio que salta diante dos nossos olhos. Então, em relação ao julgamento do Felipe Martins, alguém precisa dizer o óbvio. Trata-se de uma farsa judicial. Na minha coluna de hoje, na Gazeta do Povo, eu relembro o caso do Alfred Dreyfus. Dreyfus era um capitão do exército francês que no final do século XIX foi vítima do maior erro judicial, um dos maiores erros judiciais da história. Quem ele era? Ele era um militar francês que foi acusado de vender informações para a Alemanha, vender informações militares para a Alemanha. E você sabe por que ele foi acusado? Porque uma faxineira encontrou um memorando escrito à mão, tá? E um dos militares franceses que trabalhava com o Dreyfus disse que a letra era dele, tá? Disse que a letra... Baseado nessa informação, entende? Na delação de um militar, ele foi condenado à prisão na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. E esse foi o maior escândalo judicial da história da França. E no artigo de hoje, eu comparo o caso Dreyfus ao caso do Felipe Martins. O Felipe Martins, que foi acusado de fazer uma viagem que ele não fez, uma viagem que não existiu e que, se ele tivesse feito, também não seria crime. Agora está sendo acusado de participar da redação da minuta de um golpe que também não existiu, de uma tentativa de golpe que também não existiu. E uma minuta que, na verdade, discutia um artigo constitucional e da qual ele não participou. Não existe nenhuma prova de que ele tenha elaborado essa minuta. Assim como não existia nenhuma prova de que o Dreyfus havia escrito aquele memorando. O Dreyfus foi vítima de falsificação também, porque disseram que aquele texto havia sido grafólogos que foram, na verdade, cooptados, tá, por uma corte de exceção, disseram que ele havia escrito aquele texto. E, na verdade, essa informação era falsa. O Felipe Martins também foi vítima de falsificação. Um falsário, tá, forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos para dar ensejo a essa narrativa do STF.
essa narrativa do golpe. Quer dizer, é um jogo de cartas marcadas, completamente um jogo de cartas marcadas. Mas, nesse mesmo artigo, eu termino com uma nota de esperança, porque o capitão Alfred Dreyfus foi anistiado e depois reabilitado. Os seus denunciadores foram todos desmascarados. Dreyfus foi homenageado pelo governo francês. O governo francês pediu perdão a Alfred Dreyfus e na saída do julgamento que o reabilitou, as pessoas gritavam: "Viva Dreyfus!" E ele disse: "Não, viva a verdade." Eu espero essa mesma cena. Eu tenho certeza que ele não vai dizer, ele não vai aceitar que as pessoas gritem: "Viva Felipe Martins!" As pessoas vão dizer e vão gritar: "Viva a verdade!" Isso um dia vai acontecer, meus amigos. Podem escrever.